Bem-vindo, pessoal, ao primeiro programa da série de entrevistas do MBL Campinas, hoje com o nosso convidado especial, o vereador Nelson Rossi. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E para começar o bate-papo, eu vou pedir para o Nelson falar um pouco dele, como foi que ele conseguiu aí os votos para se eleger e como que ele está vendo esses 2 anos de atuação na Câmara Municipal. Primeiro, quero agradecer, em nome do Paulo Gaspar e toda a equipe do MBL, a oportunidade de estar participando desse primeiro programa. Realmente é uma satisfação e poder assim trazer um pouco da minha história. Eu nasci em Campinas, minha família toda é de Campinas, sempre atuei na área de prevenção, políticas públicas, sou formado em Direito, me especializei na área de dependência química, na Unifesp, com o Dr. Ronaldo Laranjeira, o Dr. Marcelo Ribeiro, e aí veio a oportunidade de participar da área de prevenção às drogas junto ao poder público. E na época eu vi uma carência muito grande de políticas públicas que possam atender um dependente químico ou até mesmo o seu próprio familiar que está sofrendo com esse mal e não sabe para quem recorrer, não sabe para quem pedir ajuda. Foi quando eu iniciei a segunda coordenadoria no Brasil, no município de Campinas. A primeira foi no Rio de Janeiro e a segunda em Campinas, que é a Coordenadoria de Prevenção às Drogas. Essa coordenadoria acabou tomando um rumo diferente, porque além do atendimento do dependente químico, aconselhamento, orientação, nós passamos a encaminhar para tratamento. Foi quando apareceu aí o Padre Haroldo, dependendo de um convênio até para se manter, e o governo do estado na época propôs o programa Recomeço. Então foi toda uma articulação, uma conversa mostrando a necessidade de implantar um programa Recomeço para poder tratar de forma gratuita os dependentes químicos por até 6 meses lá no Instituto Padre Haroldo, que é uma instituição referência mundial, que já teve outros convênios. Enfim, Campinas foi a primeira cidade do estado, na época ainda como coordenador de prevenção às drogas, a realizar esse convênio e atender de forma gratuita pessoas em vulnerabilidade e pessoas também que tinham poder econômico favorável, porém eram pessoas que necessitavam do tratamento. E não é porque, Paulo, a pessoa tem dinheiro para pagar uma internação, que nós podemos considerar que realmente aquele dependente químico vai conseguir pagar. Porque uma internação hoje é cara, em torno de R$3.500, R$6.000, 10, 20, varia muito. Mas a partir dos R$3.500 por mês. E às vezes a família tem dinheiro, mas a família não tem mais vínculo com o dependente químico. Então quando não tem mais o vínculo, é um dependente químico rico, mas ao mesmo tempo pobre. Porque ele depende dos pais, ele depende do familiar para pagar. E aí o programa Recomeço veio atender essas pessoas sem avaliação socioeconômica, simplesmente vendo a vontade da pessoa querer realmente mudar de vida, mudar os hábitos, o comportamento e ter uma vida sóbria sem uso de drogas, reconhecendo assim a doença. E esse trabalho ele cresceu de forma muito fervorosa, de uma forma muito forte, chamando a atenção de outros estados. Então eu fui para o Ceará, eu fui para o Maranhão, fui para Tocantins, Minas Gerais, eu fui apresentar o programa Recomeço. E alguns municípios também aqui da região metropolitana de Campinas, que começaram a ter o desejo de implantar também. Então hoje são 66 municípios no estado de São Paulo, que tem o programa Recomeço, que tem esses convênios. Isso foi uma vitória e isso chamou muita atenção também da política, porque até então, na época que eu estava com o movimento Sou Feliz Sem Drogas, junto com o Padre Haroldo, eu recebia muito não dos políticos. Eu não era vereador, era simplesmente um cidadão lutando por uma causa, por uma bandeira que me sensibiliza, e até pelo fato de ter tido um problema com droga na família, foi o que me movimentou a atuar nessa área. Eu acho que o brasileiro, o ser humano é assim, ele espera acontecer com ele, para ele acreditar e aí querer fazer alguma coisa. No mesmo sentido, eu acho que o MBL assim, ele cansou
da velha política, ele cansou dos escândalos de corrupção e falou, vamos botar a cara e vamos pedir mudança, né? E vocês vêm fazendo isso realmente de forma plausível, de uma forma nobre, e vem mudando a cara do Brasil. E eu vim nessa linha. Eu não aguentava mais dependente químico não conseguir tratamento, eu não aguentava mais escolas sem prevenção às drogas, eu não aguentava mais ver uma pessoa em situação de rua querendo parar de usar da droga, querendo voltar o vínculo com a família, e não tem ninguém, nenhum agente público para poder acolher essa pessoa, para poder dar uma ferramenta, dar uma mão. Então, a política apareceu quando eu saí candidato, fiquei como primeiro suplente na época, né? E em 2012, e logo depois eu fui chamado novamente para atuar no governo, na coordenadoria de drogas, sempre na linha na qual eu sou especialista, na linha que eu trabalho, que eu atuo, né? E aí veio a possibilidade de sair candidato a vereador novamente em 2016. E aí eu tive um excelente resultado, tive 4.335 votos, saí sozinho num partido que não tinha nenhuma força, né, partidária, política, assim, estava praticamente parado, acabado. Lembra muito o PSL de hoje, né? O PSL não era nada até o Bolsonaro ganhar a eleição. Eu estava no PTN, que hoje é o Podemos. Logo na sequência se transformou em Podemos. Então, antes de você falar dos 2 anos de gestão, vamos chamar um comercial aí. Bom, dando sequência ao nosso programa de entrevistas, o segundo bloco o Nelson vai explicar como foram esses 2 anos de gestão dele como vereador. Foram 2 anos assim, Paulo, bem complicado, né? Até pelo fato de ser um vereador independente, um vereador que sempre pauta na questão da transparência, na questão do combate à corrupção, né? E viver dentro de uma Câmara onde 2 denúncias envolvendo escândalo de corrupção, com homens fortes do prefeito, um secretário já preso, o outro denunciado, e também o próprio prefeito, né, pego em alguns grampos, algumas conversas que citam seu nome, tanto no escândalo da saúde, do Ouro Verde, como também no escândalo da merenda, um pelo Ministério Público do Estado e o outro pelo Ministério Público Federal. Então, assim, fica difícil você trabalhar até pelo fato dos vereadores independentes serem minoria, né? E eu me incluo nesses vereadores. Então, consegui apresentar alguns projetos relevantes na área que eu mais atuo, que é a área de prevenção de drogas, a união do PROED e do PROIN, que é um da Polícia Militar e o outro da Guarda Municipal, para tentar atingir mais crianças, informar sobre os malefícios das drogas. Esse é um projeto legal. Eu tenho um bem polêmico que foi aprovado já em primeira votação, agora vai para a segunda votação. Estou só aguardando o tempo certo para tentar sair vitorioso com esse projeto, que é a multa administrativa para usuários de drogas em espaços públicos, né? Fazendo valer assim o direito coletivo e não o direito individual, daquele maconheiro, daquele cheirador que usa uma praça, onde tem uma criança lá brincando, onde tem um pai andando lá com o cachorrinho, uma mãe com o filho. Então é um projeto também polêmico, inédito no Brasil, mas um projeto que nós conseguimos, né, sair vitoriosos na primeira votação, inclusive na legalidade, né, passou pela Procuradoria, enfim. Eu tenho o projeto da velocidade única, que é para acabar com essa salada de velocidades no município de Campinas. Hoje você pega a Avenida Mackenzie e você tem 4, 5 velocidades e com radar. Eu até costumo brincar que o motorista ele mais olha para o velocímetro, né, do que para frente, porque ele fica preocupado em não tomar multa. E tomar multa hoje não é brincadeira, é um dinheiro rasgado, um dinheiro jogado fora. Ainda mais quando você necessita de um recurso e esse recurso sempre é indeferido. Então, eu tenho esse projeto, que é um projeto também relevante. Não é acabar com o radar, mas é acabar com as pegadinhas da Secretaria de Transporte. Vamos deixar a velocidade única. É 60, é 50, é 70, mas uma única velocidade, com exceção de escolas, espaços como hospitais, postos de saúde, aí podendo ter outros tipos de velocidade. Eu tenho um projeto também
muito interessante de combate à corrupção, que ele visa trazer transparência para todas as licitações, projetos que são apresentados, para que possa, assim, evitar qualquer tipo de escândalo ou então fraude dentro de uma licitação. É um projeto que foi aprovado também e agora tem a segunda votação. Infelizmente, a Câmara Municipal ela ainda vive da velha política. Isso atrapalha nós, vereadores independentes, que pensamos no certo, porque para a gente é assim, certo é certo, errado é errado. A gente não pode ser, nós não podemos mais considerar... Exato, e também não pode permanecer a Câmara Municipal com aquela fama de puxadinho do prefeito, onde o prefeito vai lá, apresenta um projeto, a base do governo vai lá e fala amém, e ainda sobe na tribuna para idolatrar aquele projeto que não vai trazer benefício nenhum, e você vê que aquele projeto tem um interesse ali individual, um interesse do próprio umbigo de um ou de outro. Então, nós temos que pensar na população. Eu acho que a população também ela cansou da velha política, desse vício, dessa droga da velha política, de ficar tentando dar jeitinho, toma lá da cá, e cargos aqui, cargos lá, seja para o partido ou seja para o político. O vereador ele tem que ser independente. Então, como eu mencionei no início, eu nasci em Campinas, a minha família é de Campinas. Eu não posso errar. Meu pai jamais... eu quero e desejo errar para amanhã meu pai estar fugindo, ou eu mesmo, com toda a responsabilidade que eu tenho, que a minha responsabilidade já sai de dentro de casa. Poucos sabem, eu sou casado com uma procuradora da República, uma pessoa que é do Ministério Público Federal, uma pessoa que prende político, manda prender. Eu não posso errar, porque primeiro eu vou perder meu casamento, e segundo, que ela mesma falou que me coloca na gaiola se eu errar. Então, para sair de casa com o voto dela, eu tive que ter uma conversa e realmente transmitir toda a confiança. E a política é legal assim, quando você pensa em políticas públicas para o bem comum, realmente ter o prazer em ajudar o próximo, em fazer da política uma ferramenta para trazer um pouco mais de conforto para a sociedade. Você chegar num hospital público e ver um paciente sendo atendido como se estivesse no particular, isso é prazeroso. Em alguns momentos, nós pudemos ter isso em Campinas. Só que, infelizmente, hoje, você não tem um aparelho de ultrassom, você tem fila com mais de 2.000 pessoas para fazer uma ressonância, você tem aparelho quebrado, você tem salas empesteadas de insetos, Nós temos a pediatria do Mário Gatti sofrendo muito, nós temos salas que não comportam o número de atendidos. Então, assim, a pior coisa que tem para o político é você observar na saúde um paciente, uma pessoa com dor, não receber o tratamento adequado. Então, nós temos por obrigação entender que o vereador, o político, ele é um empregado do povo. Quem paga o salário do vereador é a população. É a população. Então, nós somos empregados do povo. Nós temos que atender o munícipe. Nós não somos mais do que ninguém. Não é porque está lá de terno e gravata numa sessão, que você é mais homem do que o outro. Você é um cara, uma autoridade, um importante, onde eu tenho que pedir licença, senhor, por favor, vossa excelência. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que o cidadão ele tem que usar e abusar do vereador. Ele tem que ter educação, lógico, como o vereador também tem que ter educação com a população e tem que atender. Muito bom, Nelson. Vamos chamar mais um intervalo agora e a gente continua na sequência. Dando sequência, eu queria perguntar para o Nelson 2 assuntos polêmicos aí. CPI da merenda, que você participou, e também sobre o salário dos servidores aí. São duas lutas, que nós podemos considerar aí, até então, vitoriosas. A CPI da merenda é um escândalo de corrupção que ocorre hoje na merenda escolar das nossas crianças nas escolas municipais de Campinas. É uma crise em todo o estado, porém, que atingiu o município de Campinas, através de 2 setores, que acabaram roubando a merenda das crianças, desviando, enfim.
Então essa CPI da merenda eu apresentei, a CPI é necessária 11 assinaturas, eu consegui 12, uma a mais, e apresentei. Até a 11ª assinatura, todos são considerados autores, e a 12ª, apoiadores. Ocorre que quando eu fui apresentar, eu recebi a notícia que 4 vereadores haviam retirado a assinatura. Eu achei um absurdo isso. Como que você assina, né, a favor de uma investigação, cumprir o seu papel, sua prerrogativa maior do vereador que é fiscalizar, e de repente você, não quero fiscalizar, quero retirar meu nome dessa fiscalização? O que te proíbe, o que te faz não querer fiscalizar um escândalo de corrupção? Então isso me tocou, eu dei uma pesquisada no regimento, acionei minha assessoria jurídica, e nós achamos um absurdo que ocorreu, então protocolei na presidência da casa. O presidente mandou para a Procuradoria Jurídica, a Procuradoria Jurídica devolveu, falando que o vereador tem o direito sim de protocolar, que até a 11ª assinatura de autores, então se tem que cancelar alguma assinatura é só a 12ª. Mas as 11 necessárias estão lá e são válidas, é legal. Então o presidente da Câmara, ele precisa agora decidir ou pela abertura, ou então colocar em plenário para votação. CPI não se vota, porém nesse caso, né, tem essas duas opções, por conta desse desconforto e mal-estar que os 4 vereadores que retiraram o nome causaram. E a questão dos servidores públicos... Desculpa, só o que você acha que vai terminar isso? Eu acredito, Paulo, que a CPI ela vai passar, ela vai ser aberta e nós vamos investigar os servidores municipais envolvidos nesse escândalo de corrupção da merenda, né, como também todas as pessoas ligadas, diretas ou indiretamente. Né. Inclusive, existe uma denúncia aí envolvendo o próprio prefeito Jonas Donizete, uma denúncia do Ministério Público Federal, não sou eu que estou falando, é o Ministério Público Federal mostrando que o Jonas está envolvido nesse escândalo de corrupção e que nós, vereadores, precisamos fazer alguma coisa. E a ferramenta hoje que nós temos para investigar é a CPI da merenda. Por isso que eu apresentei ela e tenho a certeza que vai ser aprovada. Eu acho que vereador nenhum pode compactuar com um escândalo de corrupção. A função do vereador é legislar e fiscalizar. E a CPI é uma ferramenta para fiscalizar. E a questão dos servidores com o atraso do salário, servidores tanto ativos quanto os aposentados, né? É lamentável. A prefeitura ter uma arrecadação no orçamento absurda, ter dinheiro em caixa e de repente vem a notícia que não vai pagar o servidor no dia, que vai parcelar, que vai atrasar. Isso aí é um desrespeito, porque o servidor ele é um patrimônio do município, é ele que trabalha, é ele que corre para cima e para baixo. Aqueles aposentados que já dedicaram todos os anos de vida trabalhando pelo município, e aí chega no final de ano, num mês de dezembro, que é um mês de festas, de comemoração, de Natal, de Ano Novo, você não receber. Nós temos casos de servidores que não conseguiram nem fazer a ceia de Natal. Não conseguiram fazer a ceia de Natal. Teve servidor pai de família que não conseguiu presentear seu filho, não teve condição de comprar um presente para o seu filho. E fora as contas, que essas pessoas chegam e começam a atrasar. Quem que vai pagar juros, correção dessas contas? Então, é triste, e na condição de vereador eu tive uma saída que foi representar no Ministério Público o prefeito Jonas Donizete para que pague o 13º e os ativos e aposentados para que o servidor ele possa cumprir aí as suas obrigações de poder pagar suas contas e também ter o seu momento de confraternização com os seus familiares. Ok. Então, para encerrar o último bloco, nós vamos falar agora da pauta do momento, que são a eleição para a presidência da Câmara Municipal. O Nelson é candidato aí, conta pra gente como é que você está vendo essa eleição. É uma eleição diferente, né? É a primeira vez que são 5 candidatos disputando a presidência da Câmara. Eu venho representando
o bloco dos vereadores independentes, né? E também de alguns oposicionistas ao governo Jonas. E o objetivo assim, de lançar o nome Nelson para candidato à presidência da Câmara é o objetivo único e exclusivo de quebrar o sistema. Desde 88, Campinas não tem um presidente da Câmara independente, sempre ligado ao prefeito. Ou seja, a população não aguenta mais isso, porque a Câmara não cumpre o seu papel de ser uma entidade, uma instituição independente. Ela está sempre ali com o rabo preso. Hoje nós temos um Rafa Zimbaldi, presidente da casa, que é do partido prefeito. Nós temos um líder de governo que é ligado ao prefeito, o Marcos Bernardelli. É difícil daí, né, você ter uma Câmara independente, você realmente fica amarrado. Então nosso objetivo é quebrar esse sistema, fazer da casa independente. E mais do que isso, é colocar a participação popular dentro da Câmara Municipal. Uma das minhas propostas é essa, é ter o tempo para a população se inscrever e participar. Nem que seja de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, mas a população ela tem que participar. Essa população que vai participar não é qualquer um, né? É aquele cidadão cadastrado numa entidade, ele vai passar seus dados, ele vai responder pelo que fala, que vai ser transmitido ao vivo, né? Então assim, é você ter essa participação. E mais do que isso, uma das propostas também é ter, já que tem o líder da base de governo, ter o líder da minoria, ter o líder da oposição, o líder dos independentes, certo? Para que realmente seja um ambiente democrático. E também a questão das emendas para os vereadores. No último ano, a Câmara devolveu, se não me engano, mais de 30 milhões de reais para a Prefeitura. Então poderia, por exemplo, separar para os 33 vereadores 500 mil reais de emenda, onde o vereador vai determinar aonde é gasto e o prefeito vai lá e executa. Porque às vezes o vereador recebe lá falta de medicamento no posto de saúde do reduto, de um bairro onde ele tem lá os seus votos e tem o seu trabalho. O prefeito determinar que aqueles 500 mil reais seja gasto ali, para melhorar a saúde, para melhorar a educação e coisas pontuais, coisas que aconteçam assim do dia para a noite. Agora, o que não pode a Câmara Municipal é continuar sendo esse puxadinho do prefeito. Nós estamos vivendo hoje uma situação onde o secretário dorme secretário e acorda vereador. E deixa eu te perguntar uma coisa, em relação aos cargos que hoje existem na Câmara, tanto comissionados, concursados, você acha que dá para enxugar alguma coisa? Eu acho que os cargos na Câmara Municipal, a questão gabinetes, não é nenhum luxo. Tá? Esse é o meu posicionamento. Hoje são 7 cargos, contando o do vereador. Então, por exemplo, eu tenho 7 cargos, porém eu tenho 6 sendo utilizados. São pessoas que trabalham para mim. Campinas é uma cidade metrópole com mais de 1.200.000 habitantes, é fatiada em 5 regiões. Você tem que mandar gente para tudo que é lado, demandas que chegam, tem toda essa questão jurídica que a gente tem que estar sempre muito atento para não apresentar projetos irrelevantes e projetos inconstitucionais. Então essas pessoas, esse assessoramento não é nenhum luxo, né? São pessoas que recebem, muita gente fala, tem a verba de gabinete, 40 mil, 30 e poucos mil reais, mas na verdade não é uma verba que vem na mão do vereador, na conta do vereador e o vereador trabalha. Não, o vereador simplesmente determina as pessoas e esse salário já é direto para a conta dele. Então assim, você não corre risco nenhum de fraude, de fantasma, a não ser, né, que o vereador ele venha a utilizar desse poder dele depois de contabilizado para daí fazer coisas erradas, né? Mas aí fica muito difícil também. É difícil a gente ser o pai de todo mundo. A gente tem que pensar no nosso mandato, né, e fazer o melhor e respeitar o servidor que está lá trabalhando, que você nomeou um cargo de confiança. A questão do carro, eu sou muito sincero, eu sou um viciado em transporte por aplicativo, eu uso muito transporte por aplicativo. Talvez o transporte por aplicativo para os gabinetes seria uma ferramenta, né? Porque eu não sei quanto se gasta com o aluguel daqueles carros da Câmara Municipal. Quando um vereador fala que
não vai utilizar o carro da Câmara, na verdade, aquele carro está sendo pago. Mesmo ele não utilizando, está sendo pago, porque tem um contrato, tem um aluguel. Eu vou aproveitar até seu gancho para fazer a propaganda do MBL, que a gente propôs esse projeto de acabar com os carros de uso dos vereadores e propôs o aplicativo aqui, mas não teve adesão na época. A gente fez uma primeira, assuntamos aí os gabinetes e tal, e colocamos na mão do Tenente Santini, mas parece que a coisa não foi para frente. Quem sabe no ano que vem a gente consiga... O transporte por aplicativo, Paulo, seria excelente. Eu sou contra. Fizemos um levantamento, a economia seria de 1 milhão por ano, que é o que a Câmara hoje gasta para alugar os carros oficiais. Sim, tá vendo? Uma economia tanto. Então, assim, o carro hoje da Câmara, ele não é nenhum luxo, não é nenhum luxo para o vereador. Porque não é um carro para balada, para ir almoçar, para ir jantar. É um carro utilizado para o serviço. É um carro que a Câmara está pagando, né, um aluguel, e você tem esse carro para poder trabalhar. Não tem como o vereador utilizar do carro dele para cima e para baixo na cidade de Campinas. O salário do vereador hoje é R$10 mil, bruto, cai para 7 e pouquinho. O vereador não tem 13º, não tem férias, né? Não tem plano de saúde. Tem muita gente que acha que o vereador é o deputado, que recebe auxílio moradia, que recebe auxílio disso, auxílio daquilo. O vereador não tem isso, né? E o carro não é nenhum luxo. Na minha opinião, o carro ele ajuda a atender mais pessoas. Eu, por exemplo, vou para muitos bairros, principalmente para fazer palestras em escolas de prevenção às drogas. Eu não conseguiria ir com o meu carro. Perfeito, Nelson. Quero agradecer a presença do Nelson aqui, agradecer todo o apoio que ele tem dado ao MBL e o trabalho de frente que ele faz em defesa da população de Campinas. Realmente o Nelson e mais 2 vereadores que mais adiante a gente vai trazer aqui também, são os caras que representam verdadeiramente a população de Campinas e as bandeiras que o MBL defende. Parabéns, Nelson. E convido também a população de Campinas, vamos lá dar uma força para o Nelson no sábado, 9h30 da manhã. Dia 29, 9h30 da manhã. Vamos lá torcer para o Nelson e mostrar que nós estamos participando da vida política de Campinas. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço e mais uma vez meus cumprimentos a todos da MBL que realmente estão mudando a cara do Brasil e mudando a cara de Campinas. Obrigado. Valeu.